Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1163 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E nos avalia com 5 estrelas no Spotify, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Enfim, tudo isso ajuda demais, porque tudo que traz engajamento faz com que esse conteúdo seja mais recomendado pela plataforma e eu com certeza lhe serei eternamente grato. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, nesse primeiro informativo do STF do ano de 2025, que já começa com tudo. Então, o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais, pois afrontam o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, dispositivos de lei estadual que vinculam a receita de impostos ao pagamento de prêmio por desempenho fiscal ou de gratificação a inativos e pensionistas. Então, aqui nós tivemos a impugnação de uma lei do Estado do Ceará, é a Lei 13.439 de 2004, que ela previa o pagamento de um prêmio por desempenho fiscal, que era devido não só aos servidores ativos da Secretaria da Fazenda do Estado, como também a pensionistas e aposentados. E aí, o que é esse tal desse prêmio por desempenho fiscal? Seria basicamente uma gratificação para os servidores que eram do Grupo Operacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização. O objetivo era incentivar o aumento de arrecadação tributária e melhorar essa produtividade. Então, esse PDF, que é como ficou conhecido, esse prêmio por desempenho fiscal, era devido aos servidores ativos, com base nesses critérios de desempenho relacionados à arrecadação tributária, mas também aos pensionistas de servidores fazendários e aos servidores aposentados. E nesse caso, dos servidores aposentados e dos pensionistas, claro, que se tratava de algo que era desvinculado do desempenho, afinal de contas, eles não estavam trabalhando, eram aposentados ou pensionistas. E aí é que vem essa questão, Aí se pergunta, isso é constitucional, esse pagamento aos inativos e pensionistas? E aí se entendeu que não. Por que se entendeu que não? Porque é proibido vincular essa receita de impostos a despesas com inativos e pensionistas. Olha só, o fundamento aqui basicamente vai ser lá no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que é vedada a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, e o próprio artigo continua fazendo ressalvas. E aí, gente, o que acontece? Se entendeu que em relação aos servidores ativos havia ali algo relacionado a desempenho e produtividade, então era um incentivo que podia sim ser albergado pelo princípio da eficiência. Mas em relação aos servidores aposentados e aos pensionistas, aí não, aí já ocorreria, na verdade, uma vinculação indevida da receita de um imposto a uma despesa, E isso comprometeria, inclusive, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Então, olha só, foram considerados inconstitucionais alguns dispositivos que basicamente são aqueles que trazem essa extensão desse PDF, esse prêmio por desempenho fazendário, a pensionistas de servidores fazendários, também o dispositivo que trazia a concessão de uma gratificação a aposentados e pensionistas com base no PDF dos servidores ativos, e por último também a fórmula de cálculo desse PDF para servidores que viessem a se aposentar. Em relação aos servidores ativos, permaneceu válido porque se entendeu que era algo que vai ao encontro do princípio da eficiência que está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais, pois afronta o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal,
dispositivos de lei estadual que vinculam a receita de impostos ao pagamento de prêmio por desempenho fiscal ou de gratificação a inativos e pensionistas. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem a autonomia política, administrativa e financeira da OAB, o princípio da segurança jurídica, bem como o artigo 19 da ADCT, o conjunto de decisões judiciais que concederam estabilidade a empregados da OAB Rio de Janeiro, originalmente contratados sob o regime seletista. Gente, olha só que situação interessante, né? O contexto normativo aqui diz respeito tanto ao artigo 19 da ADCT, que é aquele artigo que diz que os servidores públicos civis da União, dos Estados, DF, municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, serão considerados estáveis no serviço público. Então, traz nessa possibilidade de estabilidade mesmo para quem ingressou no serviço público sem concurso público. Isso antes de 88. A pessoa já tinha que estar pelo menos 5 anos trabalhando antes da promulgação da Constituição de 88. E aí, gente, partindo desse contexto agora para o contexto específico da OAB, o que nós temos? Nós temos que o artigo 79 do Estatuto da OAB, que é de 1994, lembrando que a Constituição é de 1988, né? Então, aí 6 anos antes mais ou menos, o artigo 79 do Estatuto da OAB trouxe que aplica-se aos servidores da OAB o regime seletista. Então, são CLT, não é? Os servidores da OAB. Ocorre que aqueles que foram contratados antes de 94 pelo regime estatutário, esses daí tiveram a opção de optar ou pelo regime trabalhista ou de continuar pelo regime estatutário da Lei 8.112 de 90. E aqueles que não optaram por serem seletistas foram posicionados como um quadro em extinção, mas continuaram sendo estatutários, né? Continuaram no regime da Lei 8.112 de 90. E aí vem a questão. Antes de 94, era obrigatória a contratação como estatutário ou já era possível contratar como CLT? Gente, já era possível contratar como CLT. Então, antes de 94, já existiam servidores que eram CLT. E aí vem a pergunta. Esses servidores que eram CLT, eles tiveram a opção de migrar para regime estatutário ou não, não é? O que aconteceu foi só o contrário. Quem era estatutário teve a opção de migrar para CLT. Gente, o que faz mais sentido é essa segunda situação, né? Porque o objetivo da lei era acabar com o regime estatutário dentro da OAB, era deixar todo mundo como CLT. Mas quem não quisesse ia ficar ali como posicionado, né, no quadro de cargo em extinção, mas seria ali estatutário até o fim da vida, até se aposentar, enfim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas que já eram CLT antes de 94 obtiveram decisões judiciais para migrar para o regime estatutário. Isso após a edição da Lei 8906 de 94. Então foi feita aqui uma leitura meio esquisita, não é? Da lei, que trazia tão somente uma possibilidade de quem era estatutário migrar para a CLT, mas não o contrário. E aí acabou se criando, dessa forma, uma hipótese de estabilidade que não estava prevista na Constituição de 88. Como nós vimos, qual foi a hipótese de estabilidade que havia na Constituição de 88 para quem não ingressou via concurso público? Era aquela situação do artigo 19 da ADCT. Então temos, né, uma série de decisões do TJ Rio de Janeiro que foram consideradas inconstitucionais. E foram considerados inconstitucionais por violar a autonomia política, administrativa e financeira da OAB, por lesionar o princípio da segurança jurídica e também o artigo 19 da ADCT, trazendo uma hipótese de estabilidade que não estava previsto nem na Constituição Federal e nem também no Estatuto da OAB, que trouxe, né, algo bem diverso daquilo que essas decisões judiciais acabaram consolidando. Então, como é que ficou aqui o destaque? São inconstitucionais
por violarem a autonomia política, administrativa e financeira da OAB, o princípio da segurança jurídica e o artigo 19 da DCT, o conjunto de decisões judiciais que concederam estabilidade a empregados da OAB Rio de Janeiro, originalmente contratados sob o regime seletista. Próximo destaque de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são formalmente constitucionais e não usurpam competência privativa da União para legislar sobre direito penal ou processual penal os atos normativos dos Ministérios Públicos Estaduais que dispõem sobre a estrutura administrativa e as atribuições do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. É igualmente constitucional decreto do Poder Legislativo Estadual que estabelece diretrizes de sua cooperação institucional com o parquê local dentro do GAECO. Então nós temos aqui, um julgado que trata sobre o tal do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O que é isso, professor? Gente, são unidades especializadas e permanentes nos Ministérios Públicos que são criadas com finalidade de investigar e combater a organização criminosa e crimes que exigem uma atuação coordenada e estratégica. Então, esses grupos, eles são formados tanto por promotores e procuradores de justiça, como também, muitas vezes, até por policiais civis, militares, auditores fiscais, analistas do MP, enfim, vários profissionais especializados no combate ao crime organizado. E é constitucional, professor, a existência desse tipo de grupo no âmbito do Ministério Público? Até porque o STF já decidiu, inclusive esse foi um debate que existiu com muita força há alguns anos atrás, que o Ministério Público pode sim realizar a investigação, que a investigação não é uma tarefa, não é uma atribuição, melhor dizendo, exclusiva da Polícia Civil. O Ministério Público também pode. Então, é legítima a existência desses órgãos. E qual foi o ponto aqui principal? O ponto principal aqui foi que o Poder Executivo Estadual, ele editou um decreto e esse decreto trazia diretrizes sobre como se daria a cooperação do Poder Executivo Estadual com o GAECO, do Ministério Público, da respectiva unidade federativa. E aí se pergunta, isso é constitucional? Gente. É constitucional sim, até porque houve aqui tão somente a edição de um ato normativo que trata sobre como se daria a cooperação do Poder Executivo Estadual com o GAECO, não passou-se por cima das atribuições do Ministério Público. Na verdade, se entendeu que existe uma necessidade de articulação ampla no combate ao crime organizado e que, com certeza, o Poder Executivo Estadual tem uma importância muito grande nessa articulação. Então, como é que ficou o destaque? São formalmente constitucionais e não usurpam competência privativa da União para legislar sobre direito penal ou processual penal, atos normativos dos Ministérios Públicos Estaduais que dispõem sobre a estrutura administrativa e as atribuições de Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO. É igualmente constitucional decreto do Poder Executivo Estadual que estabelece diretrizes de sua cooperação institucional com o parquê local dentro do GAECO. Próximo julgado foi inserido na Lei 9717 de 98, que trata sobre os regimes próprios de previdência social e é uma tese de repercussão geral, tema 968 do STF. E a tese ficou da seguinte forma: é constitucional a previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar de forma técnica 1. A inexistência do déficit atuarial apontado ou 2. Caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas apontadas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar de maneira equivalente a sustentabilidade do regime. Então, vamos lá, Tratamos aqui de regimes próprios de previdência social e o tema
968 do STF basicamente diz que sanções administrativas aplicadas pela União aos entes federativos nessa matéria são possíveis. Então, essas sanções administrativas são possíveis. E de onde decorre essa possibilidade? Vamos lá. Primeiro ponto da própria Constituição Federal, lá no artigo 40, parágrafo 22 da Constituição, que determina que os regimes próprios devem ter caráter contributivo e solidário e devem preservar esse equilíbrio financeiro e atuarial. E, além disso, coloca a União como competente para estabelecer normas gerais sobre a organização e gestão desses regimes. O artigo 24, inciso 12, parágrafo 2º da Constituição, também determina que a União é quem vai legislar sobre normas gerais, enquanto estados e municípios suplementam. E, por último, o artigo 164-A da Constituição traz o princípio da responsabilidade fiscal. Então, daí decorre, em termos constitucionais, essa possibilidade. E, partindo disso, a União editou uma lei federal, que é a Lei 9717, que exatamente estabelece essas diretrizes gerais e prevê sanções. Que sanções são essas? Elas estão previstas, por exemplo, lá no artigo 7º da Lei 9717. Então, se o Estado, município ou DF não cumprir as exigências legais para manter esses regimes próprios equilibrados, a União pode, por exemplo, aplicar uma penalidade de suspensão de transferência voluntária, impedir convênios, contratos, suspensão de empréstimos, financiamentos, etc. Então, de fato, existe essa possibilidade na legislação. E aí se pergunta, essa possibilidade prevista na lei de número 9717 é constitucional? O tema 986 do STF vem dizer que sim, né? Deixa claro que é possível, deixa claro também que existe sempre a possibilidade de controle judicial dessas medidas que forem eventualmente aplicadas. Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, o tema 968 do STF? 1. É constitucional a previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar de forma técnica 1. A inexistência do déficit atuarial apontado, ou 2, caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime. Beleza, gente? Então, seguindo em frente, o próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é mais uma tese. Essa tese foi fixada na ADI 7010 do Rio de Janeiro. É formalmente inconstitucional legislação editada por Estado-membro que atribua a instituições financeiras a responsabilidade pela realização de prova de vida de beneficiários do regime geral de previdência social por violação do artigo 22, inciso 23 da Constituição da República. E aí vamos lá, né? Primeiro ponto, gente. Qual é a competência para legislar sobre Seguridade Social? Nós temos artigo 22, inciso 23 da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, beleza? Então, já sabemos que é inconstitucional, né? E daqui é de onde decorre essa inconstitucionalidade. Basicamente, nós temos aqui, no caso concreto, a Lei 9078 de 2020 do Estado do Rio de Janeiro, que obriga as instituições financeiras a realizarem a prova de vida dos beneficiários da Previdência Social. E é interessante, né, que foi em relação aos beneficiários do regime geral de Previdência Social. Então, realmente, isso acaba ficando um pouco estranho, né? E aí vamos deixar claro que a nível nacional nós temos as leis 8.212 e 8.213, leis federais, que tratam sobre o regime geral de previdência social. E nessas leis, especialmente lá no artigo 69, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 8.212 de 91, há um estabelecimento
de que o INSS é que é o responsável por fazer essa prova de vida. E aí também existe, né, uma previsão da necessidade de dispor de meios alternativos para a realização dessa prova de vida, especialmente para quem tem idade superior a 80 anos ou dificuldade de locomoção. Mas não há uma previsão na legislação federal de que as instituições financeiras são obrigadas a fazer essa prova de vida. Então, na verdade, nós temos uma lei estadual que legisla sobre algo que é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 23 da Constituição Federal, beleza? Então, tese fixada na ADI 7010 do Rio de Janeiro, é formalmente inconstitucional legislação editada por Estado-membro que atribua a instituições financeiras a responsabilidade pela realização de prova de vida de beneficiários do regime geral de previdência social por violação do artigo 22, inciso 23 da Constituição da República. Próximo julgado, inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional norma estadual que estabelece a necessidade de a Assembleia Legislativa aprovar, mediante voto secreto, a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas local por ele indicados. Então, bora lá, não é? Nós temos, gente, que a nível federal, vamos lá, a nível federal, nós temos que compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de ministros do TCU indicados pelo presidente da República. Então, a nível federal, o Senado Federal aprova, por voto secreto, a escolha desses ministros do TCU que são indicados pelo presidente, beleza? Qual foi a norma impugnada? Foi a norma da Constituição do Estado de Sergipe, que essa norma estabelece a necessidade da Assembleia Legislativa aprovar, mediante voto secreto, a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas local por ela indicados. E aí, a norma é constitucional? Sim. Entendeu-se que há aqui um paralelismo, né, com aquilo que está a nível federal. Então, isso obedece ao princípio da simetria. Gente, entendeu-se que é possível que a Constituição Federal preveja algumas especificidades. Agora, o que não é possível é a votação aberta, então não poderia prever votação aberta, já que a nível federal o voto aqui é tido por secreto pelo Senado Federal, então o voto na Assembleia Legislativa para a aprovação desse conselheiro do Tribunal de Contas também teria que ser voto secreto. Agora, meras peculiaridades, especificidades, isso seria sim possível. Entendeu-se também que não é possível fixar um prazo para a nomeação pelo governador desse conselheiro de Tribunal de Contas. Isso já de forma alguma seria possível. Então, em relação a esse ponto, se deu interpretação conforme a Constituição para afastar esse estabelecimento de um prazo para que o governador indique o conselheiro de Tribunal de Contas, beleza? Beleza, então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional, norma estadual que estabelece a necessidade de a Assembleia Legislativa aprovar, mediante voto secreto, a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas local por ela indicados. Próximo julgado de hoje foi inserido na CLT e o destaque ficou da seguinte forma: são constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas, nem ofendem o princípio da vedação ao retrocesso social, os dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Gente, o que é esse tal desse contrato de trabalho intermitente? É uma forma de trabalho que foi inserida na CLT pela tal da reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, está lá no artigo 452A, e essa forma de contrato de trabalho é caracterizada pela descontinuidade da prestação de serviço, ou seja, o empregado não trabalha de forma contínua,
mas sim quando ele é chamado pelo empregador e ele recebe apenas pelas horas que ele efetivamente trabalha. E aí esse trabalhador, logo após terminar de trabalhar, não é, terminar aquela diária dele, digamos assim, já recebe o valor pelo serviço prestado. E nesse valor tem que haver uma discriminação do recibo, inclusive daquilo que é referente dentro daquilo que ele está recebendo ao salário proporcional às horas trabalhadas, às férias proporcionais adicionadas de um terço, ao 13º proporcional, ao repouso semanal remunerado e a eventuais adicionais legais, como insalubridade, periculosidade. Então, já tem que vir ali tudo em recibo, né? E aí, gente, eu trouxe um detalhamento muito maior, né, sobre isso lá no material escrito. Vocês podem aprofundar como é que funciona esse tal desse contrato de trabalho intermitente, que de fato foi um dos pontos que eu me lembro que foi mais criticado na época da reforma trabalhista. Muita gente viu isso como algo muito danoso ao trabalhador, né? Como assim a pessoa vai ficar à disposição da empresa para só ser chamado quando precisar, enfim. É algo de fato complicado, né? Mas e aí, o STF entendeu que é constitucional ou inconstitucional? Entendeu que é constitucional. E olha só o argumento, disse que o trabalho intermitente eleva a proteção social aos trabalhadores informais. Então entende-se que é melhor que seja dessa forma do que a pessoa fique de fato desempregada ou trabalhando informalmente. É melhor? Não sei, não é aí você que vai me dizer o que você acha. E do lado da empresa, se entendeu que há uma flexibilidade, uma redução de custo, além de uma redução de desemprego. Isso aqui eu não tenho nem dúvida, de fato, para a empresa é muito bom, né? Você poder ter ali o trabalhador que fique à sua disposição, você chama quando quer e ele vai lá e trabalha. Isso me lembra muito quando eu fiz o intercâmbio na Irlanda, que eu tinha um amigo que trabalhava lá em um restaurante de um chinês e toda vida o chinês chamava ele para lavar prato, ele chegava lá, dava de pau lavando prato, lavando prato. Na hora que a pilha ia diminuindo, aí o chinês dizia, pode ir para casa. Dava 2, 3 horas depois, o chinês ligava, pode voltar. E aí lá ele recebia por hora, né? Então o chinês nunca deixava a pilha de prato zerar. Quando a pilha de prato estava quase acabando, mandava o menino para casa, dava ali umas 2, 3 horas, ligava, pode voltar. E aí dali ele continuava. E um dos meus perrengues lá nesse período, eu fiquei uns dias na casa dele e eu achava até engraçado. Eu tinha um pouco de pena, mas achava engraçado a cara dele de ódio quando isso acontecia. E, enfim, não é? Realmente me parece muito com esse tal desse trabalho intermitente, mas claro que lá era uma situação muito diferente, né? Era uma situação onde realmente havia uma verdadeira exploração mesmo, né, de estrangeiros que estavam ali, alguns não 100% regulamentados, porque até podia trabalhar, mas não da forma como acontecia. Mas enfim, gente, aí já é outra conversa. Já estou divagando demais, peço desculpas, mas o fato é que o STF entendeu que o tal do trabalho intermitente é sim constitucional. Como é que ficou então o destaque? São constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas, nem ofendem o princípio da vedação ao retrocesso social, os dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o campo normativo reservado à Lei Complementar Federal, norma estadual que estabelece critérios de cálculo do valor adicionado para fins de partilha do produto arrecadado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Professor, entendi foi nada. Traduz aí para o português o que isso quer dizer? Gente, vamos lá, vamos tentar entender, né? Esses julgados de tributário realmente às vezes fazem a gente se arrepiar quando lê. Mas vamos lá. O contexto aqui é o da partilha do ICMS entre municípios.
Nós temos, né, que o ICMS é um imposto estadual, mas 25% daquilo que é arrecadado pelo ICMS, a título de ICMS, né, melhor dizendo, é repassado aos municípios do estado arrecadador. E aí, na hora de determinar como é que é feita essa distribuição, é necessário seguir os critérios que estão lá na Lei Complementar 63 de 90, que ela define que parte desse percentual é distribuído com base no tal do valor adicionado fiscal, que esses municípios geram para a economia estadual. E o que raios é valor adicionado fiscal? Gente, valor adicionado fiscal representa basicamente a diferença entre o valor das mercadorias e serviços vendidos, então as saídas, e os valores de mercadorias adquiridas, registradas pelas empresas no território municipal. Então, basicamente, é um parâmetro para saber quanto de riqueza esse município está gerando. Então, imagina assim, dentro desse município, as empresas do município compraram um total de 100 milhões de reais durante o mês de janeiro de 2025, mas venderam 120 milhões de reais. Então, quanto é que foi produzido de riqueza nesse município? 20 milhões, né? Temos aqui um saldo positivo, ou seja, esse município gerou riqueza. E essa riqueza vai ter um efeito a título de valor adicionado fiscal. Beleza? Beleza. Qual foi o ponto? O ponto é que o Estado do Pará editou uma lei, não só uma lei, um decreto e uma instituição normativa que introduzia regras próprias para calcular o valor adicionado fiscal no caso da atividade de extração mineral. E aí, basicamente, estabelecia, né, que esse valor adicionado seria fixado em 32% da receita bruta da empresa, aqui no âmbito das empresas de mineração, né, desconsiderando esses cálculos usuais que são feitos para determinar qual é o valor adicionado fiscal. E de onde se tirou essa ideia? Gente, basicamente se pegou aquela previsão do Simples Nacional, que é para micro e pequenas empresas, não é? E se aplicou ao setor de mineração. Foi basicamente isso que se fez. Se criou um regime simplificado para o setor de mineração, que equivaleria mais ou menos aquilo que era aplicável no Simples Nacional. E aí, isso é constitucional? Não, né? Não é constitucional, não. Isso viola a competência da União. E não só isso, né? Esses critérios para cálculo de ICMS, partilha de ICMS, devem, melhor dizendo, ser estabelecidos em lei complementar federal. Está expressa essa exigência no artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1 e 161, inciso 1 da Constituição Federal. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o campo normativo reservado à lei complementar federal, a norma estadual que estabelece critérios de cálculo do valor adicionado para fins de partilha do produto arrecadado nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços realizados em seus territórios. Gente, antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Uma única assinatura, gente, por um valor super acessível, que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura, materiais semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu estou comentando aqui com vocês em áudio, e tudo que você precisa para um estudo completo nesses dois pilares tão importantes. Então vem fazer parte, aproveita e dá esse passo rumo à sua aprovação. Último convite, prometo, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, sem muita burocracia, por um custo que é bem razoável, nós conseguimos transformar aquele seu texto, que às vezes você até já tem, pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação, em livro, e vai ser um baita diferencial em prova de títulos. Então,
Seguindo em frente, próximo julgado diz respeito à Lei 11.196 de 2005 e é uma tese de repercussão geral, tema 1214, e a tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ITCMD, sobre o repasse aos beneficiários de valores relativos ao plano de vida gerador de benefício livre, o tal do VGBL, ou Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, na hipótese de morte do titular. Tá, vamos lá, calma. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Aqui nós temos, que é o imposto estadual, que está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, e que tem como fato gerador a transmissão gratuita de bens, causa-mortes, ou seja, em virtude do falecimento ou por meio de doação entre pessoas vivas, beleza? E o que são os planos VGBL e PGBL? Gente, são os populares planos de previdência privada, tá? E normalmente se faz um plano PGBL quando se tem o objetivo de abater parte do valor no imposto de renda. Então são parcelas dedutíveis do imposto de renda, salvo engano, até 12% do valor tributável do contribuinte é possível você abater quando tem um plano de previdência privada do tipo PGBL. E o plano VGBL normalmente ele é escolhido quando não há margem para esse tipo de abatimento do imposto de renda no caso concreto. Aí se opta de fato por um plano do tipo VGBL, mas basicamente são planos de previdência privada, E aí, gente, vamos lá, qual é o problema? É que a lei estadual lá do Rio de Janeiro, lei número 7174, passou a exigir TCMD naquele caso em que o indivíduo estava contribuindo no seu plano de previdência privada, mas faleceu no curso das contribuições e acabou passando nessas contribuições que estavam depositadas para seu beneficiário. E aí houve uma contestação dessa cobrança pela Federação Nacional das Empresas de Seguros. Questionou-se então a constitucionalidade dessa cobrança. E o que o STF entendeu? Entendeu que essa cobrança ela é inconstitucional. E aqui o motivo disso foi porque se entendeu que nesses casos ocorre da mesma forma com que ocorre nos seguros. Como é que ocorre, por exemplo, no seguro de vida? O seguro de vida ele é entregue o valor do benefício aos beneficiários diretamente, independentemente de inventário. Então não há uma transmissão, O beneficiário já é de fato aquela pessoa que está indicada lá na apólice do seguro. E da mesma forma que nos benefícios de previdência privada, tanto PGBL quanto VGBL, já é possível indicar uma pessoa para ser beneficiário. Então, quando ocorre a morte, não vai ocorrer uma transmissão da pessoa, que estava contribuindo para o beneficiário. Não. Diretamente, esse benefício já é transferido ao beneficiário. Então, não existe aqui uma transmissão, como não há uma transmissão do decujus para o beneficiário, não há que se falar também em ITCMD, entendeu? Então, entendeu-se que esses valores eles não integram o patrimônio do falecido, não vai necessitar de inventário, não há transferência patrimonial e por isso não há a incidência de ITCMD, beleza, gente? E tem outro ponto do julgado, esse ponto não foi contemplado na tese, mas é importante falar. Também foi questionada a constitucionalidade da cobrança de TCMD na doação com reserva de usufruto. O que é isso? Imagina que eu tenho uma casa, eu dou essa casa a um amigo, por exemplo, mas eu digo, olha, a casa é sua, mas enquanto eu estiver vivo, vou ficar aqui, tá? Usufruto aqui em meu favor, usufruto em favor de alguma outra pessoa. Não mexe com ela não, deixa ela lá morando. Quando ela morrer, aí você pode usufruir você mesmo da casa. E a legislação estadual, ela traz que nesse caso, o ITCMD é pago em duas parcelas, uma no momento da doação e outra quando ocorre a extinção do usufruto, que pode ser, por exemplo, com a morte do usufrutuário. E aí entendeu-se, que esse tipo de cobrança é constitucional sim, isso aqui sim seria possível.
Agora, cobrança de TCMD na transmissão de benefício de PGBL ou VGBL não pode não, tá? Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1214? É inconstitucional a incidência de TCMD sobre o repasse aos beneficiários dos valores dos benefícios PGBL ou VGBL na hipótese de morte do titular do plano. Próximo julgado diz respeito à Lei 9701 de 98, mais uma tese de repercussão geral, tema 1280, e a tese ficou da seguinte forma: é constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. Então vamos lá, né? Vamos entender. Entidades fechadas de previdência complementar, que é isso, né? São instituições privadas sem fins lucrativos que elas administram planos de previdência complementar que podem ser patrocinados por empresas, entidades públicas, enfim, para seus empregados e servidores. Então, por exemplo, há os planos de previdência complementar dos servidores dos estados, cada estado normalmente tem o seu, muitas empresas também possuem, enfim. E qual é a controvérsia? A controvérsia é se incide PIS e COFINS sobre os rendimentos financeiros dessas entidades de previdência complementar. E aí o que se entendeu? Se entendeu que os ganhos de aplicações financeiras são considerados receita para a entidade e que por isso podem ser tributados. Isso decorre de quê? Do fato de que tais rendimentos são frequentes e fazem parte da estratégia de financiamento dessas entidades. Então, é possível. Outro ponto, gente, não há incidência sobre as contribuições de participantes e patrocinadores. Então, aquele dinheiro, por exemplo, que o Joãozinho coloca lá no plano de previdência complementar, ou que a empresa dele coloca, né, aporta lá no plano de previdência, não vai incidir sobre esse valor PIS e COFINS, só sobre o rendimento. Então, o dinheiro está lá parado na conta, né, e está sendo reinvestido. Nesse investimento, né, nesse lucro, né, decorrente desse investimento, aí de fato incide PIS e COFINS, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado, ou melhor, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1280, é constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. E o último julgado, para fechar o dia, foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: a conduta da pessoa que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, pode configurar a fundada suspeita e justificar objetivamente a realização da busca pessoal sem ordem judicial. Gente, isso aqui é algo que se tornou polêmico, né? Porque tivemos muitas decisões, especialmente do STJ, ali quinta, seja turma do STJ, que objetivaram fechar o cerco em face daquelas buscas pessoais que eram justificadas tão somente com base em nervosismo, com base em situações que eram, digamos assim, muito subjetivas. Então, a pessoa ficou nervosa, ou então a pessoa estava em atitude suspeita. E aí o STJ, de fato, passou a fechar muito o cerco, muito por entender que existia um padrão de abordagem que acabava por discriminar determinadas classes sociais ou determinadas raças, não é? E muito também, gente, porque quando se permite essa justificativa muito ampla, é fundada suspeita, a pessoa estava ali numa atitude suspeita, a pessoa estava nervosa, isso acaba abrindo uma margem para o policial não precisar justificar de forma concreta por que ele realizou a abordagem, né? E então o STJ, especialmente, quinta e sexta turma, acabaram fechando bastante esse cerco. E nós acabamos tendo, inclusive, casos concretos em que a historinha que estava contada nos autos, né, o caso concreto contado nos autos, melhor dizendo, era o de que a pessoa viu a viatura policial e correu, ou então mudou a direção, e por conta disso ela foi abordada. E naquela ocasião o STJ entendeu, em mais de uma situação,
que essa justificativa para a busca pessoal era ilegal. Beleza. No caso concreto aqui, gente, o que aconteceu? Era um jovem andando em praça pública, em uma região que era conhecida pelo comércio ilícito de drogas. Ele carregava algumas porções de maconha e cocaína escondidas dentro do bolso do casaco. E aí ele viu uma viatura policial se aproximando e mudou bruscamente a direção para deixar o local apressadamente. E aí os policiais entenderam que essa era uma atitude suspeita, abordaram, realizaram busca pessoal e encontraram as drogas, além de um pequeno valor em dinheiro trocado. Aí esse rapaz ele foi preso, né? E denunciado pelo crime de tráfico de drogas. E aí pergunta-se, trata-se de uma busca pessoal válida? A STF entendeu que sim, que se trata de uma busca pessoal válida, não é? Porque essa situação da pessoa ver a viatura e mudar repentinamente a rota de uma forma a se evadir do local é sim uma atitude suspeita apta a gerar uma busca pessoal, beleza? Outro ponto aqui que foi discutido é se dava para afastar o tráfico privilegiado por essa pessoa ter respondido anteriormente por atos infracionais, né, enquanto era ainda adolescente. E se entendeu que não é um fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, essa situação da pessoa ainda quando adolescente ter cometido ato infracional, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A conduta da pessoa que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, pode configurar fundada suspeita a justificar objetivamente a realização da busca pessoal sem ordem judicial. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixe de curtir, compartilhar com aquele amigo, deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify, ajuda demais. E muito obrigado por ouvir até o final o primeiro informativo do STF do ano. Espero que 2025 seja um ano tão bom como foi 2024 e eu te aguardo aqui também de forma assídua durante todo esse ano. Por hoje foi isso, até a próxima.